A partir do dia 1º de agosto, o teor de etanol na gasolina vai subir de 27% para 30%. Já o diesel passará a conter 1% a mais de biodiesel, sendo comercializado como B15. O governo celebra a decisão do Conselho Nacional de Política Energética, motivada principalmente pelo temor de alta no preço do petróleo em função da tensão no Estreito de Hormuz, algo que nem chegou a se concretizar. Mas para quem dirige, não há motivo algum para comemoração. Na verdade, o impacto será negativo tanto para o bolso quanto para os motores. Quanto maior a concentração de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, maior tende a ser o prejuízo. Quem realmente saiu ganhando com essa decisão foi a bancada ruralista, que vai lucrar bilhões de reais com a mudança, enquanto os custos serão repassados ao cidadão comum. O governo criou um respaldo jurídico para justificar essa manobra, utilizando a chamada Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro de 2024, com a justificativa de incentivar a mobilidade com menor emissão de carbono e consolidar o Brasil como referência mundial na transição energética. O aumento do etanol para 30% teria sido testado e aprovado pelo Instituto Mauá, segundo o governo, que se ampara na nova legislação. Porém, nenhuma lei muda a realidade físico-química dos motores. Os testes mostraram que os carros chegaram ao limite da tolerância com 30% de álcool na mistura, sendo inviável um aumento para 35%. Já nas motocicletas, os resultados foram ainda mais preocupantes. Os motores apresentaram falhas já com 30% de etanol. Quanto ao biodiesel no diesel, que agora será 15%, é importante destacar o posicionamento da CNT, Confederação Nacional do Transporte, que representa cerca de 200 mil transportadoras. A entidade defende que qualquer alteração nesses índices precisa ser precedida por critérios técnicos claros e testes rigorosos. Vale lembrar que o Brasil já adota uma porcentagem acima da média mundial, que é de 7%. A CNT ainda alerta que o aumento pode trazer sérios problemas: formação de resíduos, a chamada borra, nos tanques, entupimento dos bicos injetores, perda de potência dos veículos e desgaste prematuro das peças. Em termos simples, essa borra pode causar panes em caminhões no meio da estrada e deixar ônibus parados, sendo rebocados de volta às garagens. Tudo isso eleva os custos operacionais. Filtros e óleos terão que ser trocados com o dobro da frequência, e o número de manutenções com limpeza e retífica de motores deve aumentar. Curiosamente, o próprio presidente da República participou da reunião do CNPE, que aprovou essas mudanças, ao lado de vários ministros e representantes da sociedade. Mas uma pergunta fica no ar: por que não havia um assento reservado à CNT, a entidade que representa diretamente os que mais serão impactados por essa medida, os proprietários de veículos movidos a diesel? A resposta é clara: a realidade trazida pela CNT não interessa ao governo.